Olá, turma. Boa noite, como estão? Vamos dar procedência à nossa matéria de clínica cirúrgica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as características da pele, né, dos tecidos. Nós vamos falar também sobre feridas infectadas e acredito que nós vamos falar também sobre as úlceras, tá? Então, vamos para a aula logo, não vamos enrolar não. A gente já está certamente bem adiantado, né, na matéria. Essa é a nossa Essa é a nossa terceira aula? Segunda? Não lembro muito bem. Acho que a gente tem essa aula e mais uma, né? Então estamos na nossa terceira aula. E no caso vai ser essa aula, mais uma e depois a prova. E a gente vai estar encerrando a matéria na próxima aula, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre as principais funções da pele, tá? Eu não sei se eu já falei isso com vocês, mas se eu falei, vou falar de novo, não tem problema. Quais são as principais funções da pele, né? A primeira função é proteção. Eu não vou falar os determinados tecidos que compõem a pele humana, porque eu já falei para vocês que é o tecido subcutâneo, tecido derme e epiderme, né? Então vamos falar sobre as funções, né? Primeira função aqui, proteção. A pele é o maior órgão do nosso corpo e ela serve como proteção também, né? Também como proteção. Como assim, professor? Por exemplo, a pele ela vai estar revestindo o nosso corpo e protegendo contra micro-organismos, podendo ser vírus, bactérias, protozoários, podendo ser uma tesoura, né? Qualquer objeto perfuro-cortante, né? Vai perfurar a pele? Nem todos, por exemplo, aqui, ó, acabei de me furar com uma tesoura, não furou minha pele. Minha pele ela é resistente, ela é elástica. Por quê? Porque eu sou uma pessoa jovem. Conforme a gente vai envelhecendo, a pele ela vai ficando mais elástica, porém tem uma elasticidade que é fisiológica. Isso quer dizer o quê? Que é normal, é uma elasticidade normal devido ao envelhecimento das células também. E aí o que acontece? Ela vai ficando mais frágil, mais fragilizada, tá? E aí assim por diante. Então ela serve como proteção contra micro-organismos, contra objetos perfuro-cortantes e assim por diante. Sensação, né? Na nossa pele existem neurotransmissores. O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são estruturas que vão captar sensações e vão levar essas sensações para o nosso cérebro. Como assim, professor? Imagina que aqui em cima do meu notebook seja uma chapa quente ou tenha uma planta com espinho. E aí eu estou conversando com vocês e estou distraído, e aí eu coloco minha mão em cima dessa chapa quente ou em cima desses espinhos. Automaticamente eu vou tirar essa mão, porque o meu sistema, tá? O meu sistema nervoso central, ele vai entender que tem algum agente agressor ali, e quem é responsável por captar essas sensações que vêm do meio externo, que vem do meio externo, quero dizer assim, essas sensações que o meio externo, objetos do ambiente podem estar trazendo para nós e pode estar acometendo a gente. Vai ser esses neurotransmissores, né? A gente vai botar a mão, né? Se a gente não tivesse esses neurotransmissores, a gente não ia sentir a sensação de algo gelado, sensação da dor, sensação de algo quente, qualquer coisa que vá agregar coisas ruins para a nossa pele, para o nosso corpo, né? Então os neurotransmissores eles vão mandar essa informação para o nosso cérebro e automaticamente o nosso cérebro vai fazer uma resposta motora de tirar, né? De tirar a mão dali ou qualquer outra parte do nosso corpo, tá bom? Então essa sensação ela serve como assim, como uma característica de proteção também, tá bom? Regulação de água. Nossa pele faz uma regulação de água, ela consegue determinar o tanto de água que a gente o tanto de água que vai acumular dentro das células, tá bom? Regulação térmica, já dei o exemplo para vocês do urso polar, né?
que o nosso tecido subcutâneo, ele também pode ser conhecido como tecido conectivo. E o nosso tecido subcutâneo, ele tem diversas divisões. Existe o tecido adiposo, tecido conectivo, né? Tecido conectivo, que são aqueles tecidos, aquelas películas de tecido conjuntivo que ficam em volta do coração, em volta do pulmão, em volta dos ossos, né? Então, existe o tecido cartilaginoso, existe o tecido propriamente dito denso modelado. Então, tecido conjuntivo são vários tipos de tecido. Mas qual que é a função da pele quando se trata de tecido conjuntivo? Regulação térmica, né? As pessoas que são mais gordinhas, elas conseguem regular, elas conseguem manter o corpo mais aquecido, tá bom? Produção de vitamina e resposta imunológica. Tá? Quais fatores que podem alterar a integridade da pele? O sol, hidratação exagerada, medicamentos, sabão, condição nutricional, doenças e estresse. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as feridas, né? O que é uma ferida? É quando existe uma lesão, um dano tecidual ou uma solução de continuidade. O que é solução de continuidade? Imagine aquela frieira, aquela micose que você está no pé aí, entre seus dedos, entre o dedão. E aquilo ali é uma solução de continuidade, porque aquilo ali é uma porta aberta, tá bom? Para um processo infeccioso, né? Você já está infectado com algum tipo de micose, algum tipo de fungo, alguma coisa que seja desse tipo. Mas vai estar também abrindo portas para bactérias, para vírus e que podem causar, na verdade, uma infecção mais profunda, uma infecção nos tecidos mais profundos. E aí começa a ficar algo um pouquinho mais grave, né? Uma das respostas do corpo aos traumas se dá pelo processo de cicatrização. Bacana. Agora a gente vai classificar as feridas, né? Ferida asséptica é aquela ferida que ela não está contaminada, é aquela ferida operatória, por exemplo. Uma gestante vai fazer uma cesariana. Aquela cesariana que vai ser feita ali, aquela ferida, aquela incisão que vai ser feita ali na região inguinal daquela gestante, é uma ferida séptica, porque é uma ferida que não tem contaminação. É uma ferida que foi feita pelo bisturi, né? E ele estava esterilizado, assim a gente espera, né? Então é uma ferida que não tem contaminação. Agora, uma ferida séptica é uma ferida contaminada, é uma ferida por acidente. Que tipo de acidente? Você cortou com faca, acidente automobilístico, você estava andando, pisou num prego, aquele prego estava enferrujado. Professor, mas como assim? Você falou prego enferrujado? Será que está falando de tétano? Também, né? Pode estar infectado por outros tipos de micro-organismos, por exemplo, outra bactéria, além do tétano. Só que, professor, mas eu ouvi falar que tétano, ele não necessariamente o objeto tem que estar enferrujado. É verdade? É verdade. Né? Você não precisa se lesionar com um objeto enferrujado para ter tétano. E nem você precisa se lesionar com ferro para ter tétano. Outras estruturas podem estar aderidos à bactéria do tétano e, caso se lesione, pode estar te infectando com tétano. Tá bom? Agora a gente vai falar assim, quanto ao conteúdo microbiano, tá? Uma ferida limpa, né, é uma lesão asséptica. Uma ferida contaminada, como que a gente vai... o que consiste uma ferida contaminada? Ela tem um tempo superior a 6 horas entre o atendimento e o trauma e sem contaminação significativa, tá bom? Agora uma ferida que ela está contaminada, tempo superior a 6 horas com presença de contaminação. Inferior a 6 horas... limpa contaminada. Contaminada, uma ferida que já tem mais de 6 horas e possui presença de contaminação. Professor, presença de contaminação. Como a gente vai observar a presença de contaminação? A gente pode observar uma presença de contaminação quando tem algum corpo estranho dentro da ferida. A gente pode observar quando a ferida ela já começa a ficar irritada, ela começa a apresentar um rubor, começa a apresentar calor, que são alguns dos sinais flogísticos, né? Esses sinais flogísticos são os sinais referentes às infecções, tá bom? A infecção, na verdade. E a ferida infectada, a infecção local, né? Vai ter uma inflamação e destruição dos tecidos, né? Tecido necrosado, processo infeccioso instalado. Quais são esses tipos de ferida? Pode ser PAF, né? Que é tiro, a gente chama de PAF, e apêndice supurada, tá bom?
De acordo com a presença ou não da ruptura da pele. Existe a ferida fechada, né? Por exemplo, eu estava andando de bicicleta, um carro me atropelou, né? E aí eu fraturei o fêmur. Sendo que esse fêmur ele foi fraturado, né? Esse osso ele quebrou, mas não teve uma lesão exposta. Isso quer dizer o quê? O osso ele não rompeu a minha pele, então é uma ferida fechada, tá bom? E uma ferida aberta é quando tem uma fratura exposta, né? Caso esse fêmur tenha esse partido, quebrou e rasgou a minha pele, rompeu a minha pele, e a gente consegue observar que é uma ferida exposta, né? Vai ter uma grande quantidade de sangue, esse tipo de coisa. Né? Uma dor em excesso, né? Devido aos ossos que eles possuem nervos, né? Eles possuem esses nervos, esses neurotransmissores, então a gente sente muita dor quando quebra um osso. Né? De acordo com a maneira que ocorreu, feridas incisivas são aquelas feridas operatórias. Escoriações são arranhões. Você se arranhou assim no muro chapiscado, você caiu no asfalto, arranhou a palma das mãos. Feridas laceradas são feridas por máquinas, por exemplo, maquita, máquinas industriais, que são aquelas feridas que podem dissecar o dedo, né? Esse tipo de ferida. Feridas contusas, quedas, pancadas, traumas nos tecidos, feridas perfurantes, objetos pontiagudos, prego, bisturi, ferida perfurante, fica assim, né? Por isso que são pérfuro-cortantes, tá? Porque se perguntar, mas professor, o bisturi na verdade ele vai cortar, mas ele vai também perfurar. Então é pérfuro-cortante, tá bom? Objetos pontiagudos, a gente chama de pérfuro-cortantes. E feridas tóxicas são aquelas feridas que são causadas por animais peçonhentos. Por exemplo, a abelha, né, que tem uma certa toxina, algumas pessoas são alérgicas à abelha, né, então vai ter uma resposta inflamatória na pessoa. Sabe aquela pessoa que fica toda inchada, a pessoa fica toda deformada com picada de abelha? É aquela pessoa que tem sensibilidade a essa toxina, entendeu? Ela tem alergia, né? E aí vai ter pode acontecer diversos fatores, né? Pode ser aqui, ó, o glúteo, olha as ideias, glúteo, eu tô com a mão no pescoço dizendo glúteo, né? Não, perdão. Vai ter o fechamento aqui das vias aéreas, entendeu? A epiglote vai se fechar, vai ter uma dificuldade de respiração. Toxina de cobra, depende, né? Cada cobra possui uma certa peçonha, né? Existem os determinados venenos para cobra. Por exemplo, existe uma cobra aqui que é a maior cobra peçonhenta, que ela é originada aqui no Brasil, ela é brasileira, tá bom? Ela é muito encontrada em floresta fechada, tá? Que é... Deixa eu tentar lembrar o nome dela aqui, ela é bem grande. E o veneno dela causa necrose no muscular, necrose nos tecidos. Eu vou lembrar o nome dela. Surucucu pico de jaca. Deixa eu pesquisar aqui, não sei se é isso mesmo. Só um minuto, gente. Isso é importante. Surucucu. Isso mesmo. Surucucu pico de jaca. Vou mostrar pra vocês aqui como que é essa cobra. Olha ela aqui. Ela é bonita, ela é amarela. Aqui, ela aqui, ó. Essa aqui é a maior cobra peçonhenta. Surucucu pico de jaca. Tá? Ela é grande. Ela é bem grande. Tá? E ela tem uma peçonha aqui. Essa peçonha vai causar necrose nos músculos. Pô, bacana, professor. Todas as cobras vão causar necrose nos músculos? Não. Algumas cobras vão fazer com que o paciente vai agredir o sistema nervoso do paciente, né? Então, são diversos venenos para diversas peçonhas. E aí, professor, como que funciona? A pessoa foi picada por uma cobra, o que acontece? O que acontece é o seguinte, por exemplo, é muito comum que tenha acidente com cascavel aqui, né, no Brasil, nessa região mais rural. Qual é a cascavel? Essa aqui, ó.
Cascavel. Vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Muito comum acidente com cascavel. Ó, cascavel. Essa aqui. Ela fica muito camufladinha. Aqui, ó. Ela fica muito camufladinha e tal. Aí a pessoa vai pegar alguma coisa dentro de algum depósitozinho, nesse meio rural, tá? Essa aqui é a cascavel. Então, nas unidades hospitalares próximas aí, no Brasil todo, tem o antídoto, tem o soro, né? O que é o soro? Soro é uma substância cheia de anticorpos que vão combater, anticorpos prontos, que vão combater o veneno da cascavel. Então tem o veneno da surucucu-pico de jaca, que também tem aqui, que ela causa acidente, entendeu? Tem a da coral verdadeira, que também tem aqui, causa acidente. A coral verdadeira ela é bem pequenininha. Existem dois tipos de cobra coral. Existe a coral verdadeira, ó, coral verdadeira, que é essa daqui, tá? Ela tem um olhinho menor. E existe a coral falsa. A coral verdadeira é a cobra que tem mais peçonha, é a cobra que tem mais veneno aqui no Brasil. Então, uma picada dela é mortal, né? Só que para ela picar, ela tem que picar entre os dedos, assim, porque como o dente dela é pequeno, ela não consegue segurar bem. Se ela picar aqui na parte que tem osso, ela não consegue encaixar e inocular a peçonha. Então tem que picar assim, ó, no tornozelo, no dedão e conseguir inocular a peçonha. E aí o que acontece? Tem o soro que vai combater o veneno da coral verdadeira. Cada soro, tá, gente? Cada soro, ele vai combater determinado veneno, tá bom? Professor, uma dúvida aqui, eu fiquei curioso. Qual que é a cobra mais peçonhenta, a cobra que mais mortífera? Então, como que eles fazem para ter saber qual é a cobra que mais mata? Nem sempre a que mais mata é a que tem um veneno mais forte, porque às vezes a que tem um veneno mais forte fica em lugares que o ser humano dificilmente consegue ir. Então, por exemplo, na Austrália existe uma cobra, eu esqueci o nome dela, que lá na Austrália ela consegue, ela é a cobra mais peçonhenta do mundo, mais peçonhenta. Existem cobras também do continente asiático, né, que tem a mamba negra, tem a naja, aquela que recentemente um estudante de veterinária foi picado por ela, entendeu? E vocês viram que aqui não tinha, na verdade tinha por sorte, porque eles tinham um filhote de naja guardado lá, acho que foi o Instituto Butantan, e aí eles conseguiram o soro a tempo, porque se eles não conseguissem aquele soro, né, o que ia acontecer? Aquele estudante ele ia morrer, porque eu acho que ele já estava em coma, né? Ele estava com bradicardia, batimentos cardíacos dele estavam diminuídos. Eu não sei como funciona esse veneno da naja, não lembro. Só que eu sei que é uma cobra que tem muita peçonha. E como aqui não tem, dificilmente nossas unidades básicas vão ter. Nossos institutos, Butantan, né, vão ter esse tipo de soro. Então, é meio complicado. Então vai de acordo com as cobras que a gente tem aqui, nossas cobras que são exóticas daqui, né? Perdão, exóticas daqui, originadas aqui. Essas cobras exóticas a gente não tem esses tipos de soro, tá bom? Um cão raivoso, né? O cão que tem o cão que está contaminado com a raiva, né? Aí nesse caso a gente faz uma antirrábica, tá bom? Aí depende, depende, são várias situações. Se a pessoa conseguir observar o cachorro, é porque depois de uma semana depois da mordida, tudo bem, só precisa tomar 2 doses de antirrábico. Se a pessoa nunca mais vai ter contato com o cachorro, ou o cachorro morreu, são 4 doses. Mas como assim, cachorro me morde? Morre? Não é que ele morreu porque te mordeu, é porque muito provavelmente ele poderia estar com raiva e por precaução a gente faz 4 doses de antirrábica. Intradérmica, tá bom? Tem aqui na primeira camadinha da pele, a gente faz com uma seringa bem específica, bonitinha. A gente introduz o bisel, bota o bisel para o alto e vai introduzir o imunobiológico, tá bom? Uma em cada braço, né? No caso, são 4 ou 8 aplicações, né?
Se a pessoa for tomar duas vezes, vai ser uma aqui, depois vai voltar, vai tomar uma aqui. Isso se a pessoa tiver controle do cachorro. O cachorro for da vizinha, ela conseguir observar o cachorro. Se ela nunca mais vai ver o cachorro na vida dela, ela vai tomar uma aqui. Depois de uma semana vai voltar uma aqui. Depois de outra semana vai voltar uma aqui. Depois de outra semana vai voltar uma aqui. Tá bom? Vamos lá. Em crianças com menos de 2 anos, a gente faz muscular. Tá bom? Agora, alguma coisa que tá faltando eu falar? Acho que não. Vamos lá. Acho que não. Agora, de acordo com sua etiologia, por acidente ou não. Tá. Agora a gente vai falar sobre os traumas ou acidente. Uma lesão traumática ou acidental. Lesões imprevistas. Intencional são aquelas lesões programadas e realizadas em condições assépticas. Aquelas são cirurgias. Agora, quanto ao conteúdo microbiano, limpa, lesão asséptica, lesão contaminada. É a mesma coisa que eu falei da outra, perdão, está repetido. Quanto à sua etiologia, a lesão aguda, quando há ruptura da vascularização com desencadeamento imediato no processo de hemostasia e reação inflamatória aguda, tá? E crônica, quando há desvio do processo cicatricial fisiológico, úlcera arterial ou úlcera venosa. Agora a gente vai falar sobre as caracterizações das feridas. A ferida ela a gente vai falar sobre a cicatrização de feridas. É caracterizada por dor, calor, rubor, edema, tá bom? Começa no momento inicial e tipicamente dura de 4 a 6 dias. A cicatrização fisiológica, ela vem junto com os sinais flogísticos, né? Por exemplo, eu me lesionei e aí vai aparecer dor, calor, né? O rubor, edema. Isso quer dizer que a ferida está infectada? Nem sempre, porque o nosso corpo ele vai reagir dessa forma para cicatrizar a ferida, tá bom? Agora, quando isso está muito abundante, está doendo muito, está muito complicado, a gente consegue perceber de uma ferida que está cicatrizando normal e de uma ferida que está infectada, tá? Agora a gente vai falar aqui as fases do processo cicatricial, né? Por exemplo, me cortei agora. O que vai acontecer depois que esse corte ocorrer, essa lesão ocorrer? Primeiro vai acontecer lesão. Depois vai acontecer um evento chamado vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Ali, aquele tecido ali onde foi lesionado, em volta daquele tecido ali, ele vai acontecer um estreitamento. Por que acontece esse estreitamento? Caso o que me lesionou, caso essa tesoura que me lesionou, ela esteja infectada com algum micro-organismo, o meu corpo ele vai ter um estreitamento dos vasos, para que caso esse micro-organismo venha infectar minha ferida, ele não se locomova pelo meu sangue, para dar tempo dos anticorpos chegarem, das células imunológicas chegarem e combater esse micro-organismo. Logo depois disso, vai ter uma vasodilatação, tá bom? O vaso ele vai dilatar, vai ter para chegar o que? As plaquetas. O que são plaquetas? São fragmentos celulares. Para que servem as plaquetas? As plaquetas, nesse caso, vão servir para tampar, para fazer a hemostasia da ferida. Elas vão se colar umas nas outras, e vão tampar aquela ferida ali, seja aquela lesão, seja aquele corte. Então vai ocorrer um tampão plaquetário para proteger aquela ferida ali. É a cicatrização, é a primeira parte da cicatrização. E na próxima etapa vai ser a fagocitose. O que é fagocitose? São os macrófagos que eles ficam ali na pele, né? São células, tá bom? Do sistema imunológico, elas vão estar ali na pele. Caso entre algum vírus, alguma bactéria, eles vão o quê? Fagocitar. Vão fagocitar. E depois vai ter uma neovascularização. O que é isso? O que é neovascularização? Neo vem de novo, vascularização vem de vascularização. Então vai ter uma formação de novos vasos sanguíneos, tá bom? Essa é a primeira fase. Professor, e a segunda fase? A segunda fase é a fase proliferativa, tá bom? Comumente ela dura do 4º dia até o 24º dia, tá bom? Na ferida aberta.
surge o tecido de granulação, um tecido vermelho brilhante com um aspecto de carne viva. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tecido granuloso. Aqui, esse aqui, ó. Isso aqui é tecido de granulação. É a segunda parte do processo cicatricial. Você consegue ver que essa ferida está bem limpinha, uma ferida saudável, não tem tecido fibroso. Esse tecido de granulação é um tecido novo, é uma nova vascularização que vai ali só vai ajudar no processo de remodelação também e de proteção, tá, da nossa ferida, da nossa pele. Opa, botei no lugar errado. Aqui. O aspecto dele é como se fosse carne viva e granuloso. Né? Então vai ter uma epitelização, tá bom? Uma síntese de colágeno e uma contração da ferida. Sabe quando a ferida ela começa a cicatrizar, ela começa a coçar? Por que isso acontece? É porque está acontecendo a contração dessa ferida. Então essa ferida ela tem que estar bem vascularizadinha, ela tem que estar hidratadinha com algum tipo de cobertura, uma cobertura que seja apropriada para essa ferida, né? Tem uma síntese de colágeno para ter o fechamento dessa ferida, tá bom? Lembrando que quando a gente lesiona alguma parte do nosso corpo, essa parte nunca mais volta ao normal, ela nunca mais fica 100%. Né, ela vai perder um pouco da função, vai perder um pouco do objetivo. Se você lesionou a pele do seu braço, essa pele que foi lesionada, ela vai te proteger menos, essa pele vai ser, como que eu vou usar a palavra correta aqui para vocês entenderem legal? Ela vai ficar menos resistente de como ela era antes, tá bom? E a terceira parte, cadê? A terceira parte vai ter ainda. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês ficarem observando. Olha aqui. Aqui é o tecido de granulação, aqui é o tecido epitelial. O de granulação é o tecido mais vermelhinho. Aqui é uma ferida aberta, aqui é uma ferida com tecido de granulação e aqui é uma cicatriz. Ó, você consegue ver que aqui, né, é uma úlcera, a úlcera está bem aberta. Na segunda parte do processo cicatricial tem o tecido de granulação. Esse tecido de granulação é o seguinte, ele vai começar a deixar a ferida, a cicatrizar a ferida. Né? Por exemplo, que você teve uma ferida que tem 3 centímetros. Quando o tecido de granulação ele começar a se implementar ali naquela ferida, a ferida vai ficando com 2 centímetros, 1 centímetro, até ela sumir, até ela chegar no leito normal dela. E a terceira parte é a cicatriz. E é aí que vai entrar a fase de reparação, para deixar a cicatriz menos feia, tá bom? Só que aqui embaixo vocês podem observar que existe a ferida aberta e depois tem um processo infeccioso aqui, pus, ó. Aí nesse caso tem que entrar com uma antibiótico terapia, perdão, tem que entrar com coberturas para acabar com o processo infeccioso, para ter a cicatrização fisiológica do corpo, tá bom? E aí depois vem aqui o tecido de cicatrização, a cicatriz normal, tá? E aqui é a fase proliferativa ou a fase de reparação. Ó, pode durar até de 21 a 2 anos, tá bom? As fibras de colágeno, elas vão se reorganizar, remodelar e amadurecer, ganhando força e tensão. Então vai ter nessa fase, a terceira fase, na última fase da cicatrização, síntese de colágeno, orientação das fibras de colágeno. Né? Isso quer dizer o que? Orientação das fibras de colágeno. As fibras de colágeno elas vão se ligar umas nas outras, tá bom? A miosina e a actina, que são dois filamentos musculares, eles vão se ligar uns nos outros e aí vai ficar uma estrutura perfeita para fazer o quê? Para fazer uma cicatriz menos feia, para remodelar essa cicatriz, tá bom? Porque a pele jovem, aqui você vê uma pele jovem e você vê uma pele madura. A pele jovem a gente consegue observar, ó, ela é rica em colágeno e elastina, enquanto a pele madura, existe uma atrofia estrutural. Olha aqui como que é, ó, a miosina, o colágeno, a elastina, a pele flácida. É uma pessoa idosa e uma pessoa mais madura, uma pele mais madura. Isso quer dizer o quê? Que quando a pessoa que tem uma certa idade, ela se lesiona,
a cicatriz dela, o processo de cicatrização dela é um processo mais demorado, é um processo que não é tão eficaz. Se tiver diabetes, então pior ainda. É por isso que a gente vê muito idoso com úlcera de pressão, tá bom? A gente vê muito idoso que infelizmente não consegue fazer esse processo cicatricial de forma eficaz, e aí a gente tem que tratar dessa ferida tudo bonitinho, ainda mais quando tem diabetes, né? E a diabetes está descompensada. Então é assim que funciona, né? E existem os tipos de cicatrização, né? Existe a cicatrização de primeira intenção, de segunda intenção e de terceira intenção. Como que é? A de primeira intenção são as feridas que a borda da ferida é junto uma da outra, né? Esse tipo de ferida ele tem menos risco de infecção, envolve pouca perda tecidual e resulta com cicatrizes mínimas após 4 a 14 dias. Vou botar uma imagem aqui para vocês observarem. Ó. A primeira imagem aqui é uma ferida de primeira intenção. Você vê que não tem uma perda de tecido muito grande, né? Nesse caso aí, dificilmente vai acontecer um processo infeccioso, porque é difícil o micro-organismo entrar nessa porta aberta. Já a ferida de segunda intenção, ó, são feridas crônicas, como úlceras de pressão, sem aproximação das bordas. As bordas da ferida, por exemplo, aqui está uma borda e aqui está outra borda. As bordas são muito separadas, muito tecido foi acometido, tá? Essas feridas envolvem uma perda de tecido maior, um alto risco de infecção e o tempo de cicatrização ele é mais longo. Enquanto a terceira intenção, né, feridas de terceira intenção, são as feridas cirúrgicas, são aquelas feridas que são feitas de maneira asséptica. Os riscos de infecção e perda tecidual são maiores nos dias que se mantém a ferida aberta, entendeu? Enfim, é aquela ferida que é feita em cirurgia. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês observarem das feridas, ó, dos tipos de cicatrização. Agora são os fatores que afetam a cicatrização, né? Idade avançada, vasculopatias, desnutrição, desidratação, medicamento, corpo estranho na lesão e infecção. Né? Vocês já ouviram falar que quando um espinho está no pé, essa ferida ela fica inflamada até o espinho sair? Por quê? É porque o nosso corpo ele percebe que tem algum corpo estranho ali, e aí ele tenta expulsar esse corpo com o processo inflamatório. É a mesma coisa aquela pessoa que vai botar um piercing e aí fala assim, dá rejeição, nossa, meu corpo é muito ruim, qualquer coisinha. Não, isso é bom. Se você colocou o piercing e aquele piercing inflamou, muito provavelmente o piercing rejeitou aquele material, o corpo rejeitou aquele piercing devido àquele material ali. O nosso corpo ele não foi feito para obter estruturas estranhas, corpos estranhos, entendeu? Se tu coloca um brinco, muitas das vezes o que vai acontecer? Esse brinco ele vai inflamar, aí depois o corpo vai meio que aceitar esse brinco, né? Mas esse brinco ele é visto pelo nosso corpo como um corpo estranho. Então acontecem essas inflamações. Agora, em caso de infecção, o nosso corpo ele só consegue cicatrizar uma ferida quando não existe processo infeccioso nela. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, eu caí e ralei meu joelho. Se o meu joelho tiver algum tipo de micro-organismo, se tiver algum tipo de infecção, pus, dor, essas coisas, e essa ferida ela não vai cicatrizar até o nosso corpo combater aquela infecção, exterminar aquela infecção, e aí sim vai vir um processo de cicatrização fisiológico. Bom? Quais são os fatores que impedem a cicatrização de feridas? Pressão, né? Isso quer dizer o seguinte, o paciente está deitado, o paciente não deambula, só fica deitado. Aí está lá deitado, aí começa o quê? Uma úlcera por pressão no cóccix. Tá? Então, pressão excessiva ou contínua prejudica o fluxo sanguíneo para os tecidos, retardando o processo de cicatrização. Tá bom? Ambiente seco. Tá? O ambiente úmido ele vai favorecer a cicatrização mais rápida das feridas, entre 3 a 5 vezes em relação ao ambiente seco. Traumas e edemas interferem no transporte de oxigênio e na nutrição da ferida. Toda ferida, para cicatrizar, tem que ter o quê? Oxigênio, tem que ter nutrição dessa ferida. Então, você está com um trauma, e daqui a pouco você bate ali, aí você gera outro trauma em cima de um trauma. Isso vai atrasar o processo de cicatrização. Tá
tá bom? Infecção, necrose, dois tipos de tecido necrótico pode surgir no local da ferida, descamação e escara, tá bom? Incontinência urinária, incontinência, aí pode ser urinária ou fecal, pode afetar a integridade cutânea. Você já viram aqueles pacientes que que estão internados no SUS, o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem, dá banho, deixa o paciente a noite toda urinado e defecado, quando chega de manhã, aquela urina e aquela fezes ali, elas têm um pH diferente, elas vão irritar a pele desse paciente. Então a urina e a fezes, o paciente ele tem que ser trocado de maneira mais rápida possível. Isso quer dizer o quê? Aqueles pacientes que não têm uma assistência de enfermagem adequada e eles são submetidos a ficar a noite toda urinado e defecado, eles têm uma probabilidade muito maior de evoluírem com uma úlcera de pressão, porque a pele dele, além de ficar mais suscetível devido à umidade, vai ter também micro-organismos, porque na urina e na fezes tem micro-organismos, e também o pH da urina e da fezes é um pH diferenciado, que é um pH que vai estar agredindo a pele, tá bom? Agora aqui tem algumas complicações da cicatrização de lesões. Hemorragias, lesões, elas podem ter hemorragias internas ou externas, hematomas, que eu já falei para vocês, coleção localizada de sangue, o risco de hemorragia nas primeiras 24 a 48 horas, infecção. Tem que ter a drenagem do material purulento ou inflamação das bordas da ferida. Quando não controlado, pode gerar uma osteomielite, bacteremia e sepse. Deiscência é a separação das camadas da pele, é comum entre o segundo dia e o 11º dia após a lesão. Evisceração é a projeção dos órgãos viscerais através da abertura da ferida. No caso, essa ferida teria que ser abdominal. E fístulas, são comunicações, uma comunicação anormal entre dois órgãos ou entre um órgão e a superfície do corpo. Características de exudato, O exudato, para a gente observar como está uma ferida, se ela está com processo de infecção, se ela está infectada, se ela está normal, a gente consegue observar também pela característica desse exudato. O que é exudato? É a secreção que sai da ferida. A gente tem que observar o volume, qual é a quantidade de secreção que sai dessa ferida. A gente tem que observar o odor, se essa ferida está com odor fétido, se essa secreção ela tem um odor fétido, a consistência dessa ferida, se essa ferida tem um exudato que tem uma consistência mais espumado, é um exudato mais denso, tá bom? A cor, se é ceroso, sanguinolento, sanguinolento, purulento, amarelado, esverdeado ou amarronzado, tá bom? Sanguinolento, ceroso, purulento, amarelado, esverdeado são sinais de infecção, tá bom? A avaliação dessa ferida, a gente tem que avaliar a extensão dessa ferida, a presença de infecção dessa ferida, condições do tecido no leito da ferida, no leito seria no interior da ferida, tá bom? As bordas da lesão, condições físicas do paciente, idade do paciente, medicamento que o paciente está tomando, porque muitas vezes esse medicamento vai estar influenciando no processo cicatricial dessa ferida, localização anatômica da ferida e a mobilidade desse cliente. Isso quer dizer o seguinte, às vezes o paciente está com uma ferida no tornozelo e aí o paciente não deambula e fica lá 24 horas com o tornozelo sobre o leito. Isso daí vai gerar uma pressão extensa, o leito vai agredir esse tornozelo, esse calcanhar, na verdade, calcanhar, e vai lesionar, vai causar uma úlcera de pressão nesse calcanhar. É por isso que muitas vezes vocês observam que o paciente não deambula, o paciente está deitado, e aí o que a gente faz? A gente pega um esparadrapo, pega uma gaze, pega um algodão e bota em volta do tornozelo desse paciente, que é uma prevenção de úlcera por pressão. E tem que ver também os tratamentos anteriores. Aqui eu trouxe para vocês um processo de deiscência. O paciente está drenando aí um exudato purulento, secreção purulenta. Isso aqui, o paciente está com a ferida infectada, é uma ferida abdominal, Nesse caso aí, pode ter evisceração, tá bom? Pode ter uma sepse, pode ter vários tipos de dificuldade, pode ter vários tipos de, como que eu vou dizer para vocês, intercorrências, Pode evoluir para um problema grave, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a úlcera venosa, A úlcera venosa, aonde ela é localizada? Próximo ao maléolo medial. Aonde que é o maléolo medial?
O maléolo medial é esse ossinho aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui. Eu não sei se eu vou conseguir. Melhor mostrar no Google, né? Deixa eu mostrar no Google aqui onde é o maléolo medial. Existe o maléolo medial e existe o maléolo lateral. Maléolo medial e lateral, vamos lá. Imagens. Se vocês olharem para o pé de vocês aí agora, vocês vão ver, olha para a parte de dentro do pé de vocês, vocês vão ver um ossinho ali do tornozelo. Né? Esse ossinho do tornozelo, ele é conhecido como maléolo. O ossinho que fica para dentro, aqui ó, nessa região aqui, ó, quer ver? Espera aí. Pegar uma imagem boa. Aqui. Esse ossinho aqui, no caso dessa foto aqui, é o maléolo lateral, porque é o ossinho que está para fora do corpo. Né? O ossinho que está para dentro, está no outro lado do pé dessa pessoa aqui, é o maléolo medial, que é o ossinho que está para dentro do nosso corpo. Então, a úlcera venosa vai causar uma lesão nesse maléolo aí, ela vai aparecer nesse maléolo aí, aproximadamente aí. A evolução dela é lenta, ela começa a evoluir de maneira lenta. A aparência da úlcera, a margem superficial, os tecidos profundos não são afetados, então é uma úlcera que não é profunda. A aparência da perna fica marrom, a pessoa tem uma aparência de... Não é que fica marrom devido à úlcera, a pessoa já tem uma aparência de perna diferente, né? Amarronzada, manchas varicosas, eczema e é quente ao toque. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa tem uma disfunção vascular, a pessoa tem problema de vascularização. Por isso que aparece essa úlcera de pressão aí, porque é um problema vascular, não chega oxigênio naquele determinado região e aí gera um acometimento, né, por falta de oxigênio, por falta de nutrição, tá? Vai ter também edema, o edema ele é presente e piora no final, tá? Dor, a dor é variável, mas na maioria das vezes é associada com edema e infecção. Você botar a mão no pé do paciente, você vai sentir o pulso é presente. Qual é a história clínica desse paciente? O que esse paciente tem? Trombose venosa periférica, né? O sangue do paciente fica coagulado ali na periferia, né? O paciente tem flebite, que é o que? Inflamação, inflexão das veias e veias varicosas, tá? Então, é o paciente que está suscetível à úlcera venosa. Por que acontece isso? Pode ser alimentação, pode ser genética, existem vários fatores que vão estar influenciando nesse processo aí para o paciente estar desencadeando uma úlcera venosa. Aqui como ela é. Você consegue ver as veias varicosas, ó. Aqui o pé do paciente, ó. Tudo roxinho. São veias varicosas. Você percebe que essas veias elas já são dilatadas, né? Então é assim, é o paciente que tem aquele problema, muitas das vezes tem problema cardiovascular. Bom? E tem a úlcera arterial. Aquela de cima era a úlcera de pressão. Essa é a úlcera arterial. Ó. A localização pode ser nos dedos, pode ser no pé, no calcanhar ou na região lateral da perna. Né? A evolução dela é rápida, tá bom? A aparência da úlcera geralmente são profundas, envolvendo músculo ou até tendões. Então a úlcera arterial, como nossas artérias elas são mais profundas, a úlcera arterial ela também é profunda, vai acometer tecidos profundos e ela é menorzinha, então a gente consegue diferenciar bem fácil de uma úlcera venosa. Aqui, ó, a aparência da perna. A perna fica brilhante e fria ao toque, fica descolorada quando elevada, pode ficar azulada quando para baixo. Edema só está presente se o cliente fica imóvel, tá bom? Então quer dizer que é o edema de estase, tá bom? Dor muito dolorosa, podendo provocar despertar noturno. Alivia colocando o pé para baixo. Quando o paciente coloca o pé para baixo, alivia porque o sangue vai estar chegando lá, então vai estar aliviando a dor. Pulso. O pulso do pé desse paciente vai ser reduzido ou ausente. Né? Se o paciente não tem pulso ali na região pedial, quer dizer que é uma úlcera arterial. História clínica: doenças vasculares periféricas, cardíacas, isquemias e diabetes mellitus. Desce. Aqui, ó, uma úlcera arterial. Você consegue observar que é uma úlcera que acomete tecidos mais profundos. Você consegue ver que é uma úlcera mais grave, o paciente sente mais dor.
Muitas das vezes a gente não vai sentir o pulso desse paciente ou o pulso vai ser reduzido devido à isquemia arterial. E aqui é um resuminho sobre a úlcera arterial e sobre a úlcera venosa. Vocês deem uma lidinha. Aí, ó, eu não vou ler aqui para vocês, ó. As úlceras venosas são causadas pela má circulação sanguínea, consequência na maioria dos casos de fatores genéticos. Não são profundas, possuem base avermelhada e são mais comuns acima do malleolo medial. As úlceras arteriais podem ser chamadas de isquêmicas e são causadas por obstrução das artérias. O sangue não consegue chegar adequadamente aos tecidos para nutrir oxigênio nas células, resultando em morte celular e, consequentemente, lesões. Pé diabético eu não vou falar hoje com vocês. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre a úlcera de pressão. Úlcera de pressão, né? Existem vários estágios para a úlcera de pressão. Existe o estágio 1, o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4 e o estágio não classificado. Vamos lá. O estágio 1, a pele do paciente é íntegra, existe uma hiperemia, que é a pele fica mais avermelhada, tá bom? Na verdade, esse hiperemia aqui quer dizer que uma localização da pele fica com mais sangue e aí acaba ficando mais vermelho. A hiperemia não regride após remoção da pressão, tá? Um discreto edema, perda discreta da sensibilidade local e presença de eritema, tá bom? Estágio 2. Derme ou a epiderme são rompidas, presença de flictemas. Para quem não sabe o que é flictemas, são bolhas, tá? Pele escoriada, hiperemia moderada ou intensa de tumefação local. Isso quer dizer o quê? Essa aqui é a úlcera de estágio 2. Então, na úlcera de estágio 2, a gente vai ver uma lesão, vai ter presença de bolhas, a pele do paciente vai estar escoriada, vai estar bem avermelhada, tá bom? E vai ter tumefação local, tá? No estágio 3, presença de crosta preta ou marrom devido ao processo de necrose, tá? Perda ou necrose do tecido subcutâneo, tá bom? Presença de exudato, presença de infecção e exposição da fáscia muscular. Então quer dizer que ó, no estágio 1 só vai ter o quê? Um acometimento da epiderme, porém a pele vai ficar íntegra, tá bom? Só vai ter simplesmente uma hiperemia e tudo mais, e um edema leve. No estágio 2, a derme e a epiderme vão ser rompidas, vai ter presença de bolha e escoriação, vai ter também rubor, hiperemia, né? A pele vai ficar vermelha, tá? No estágio 3 vai acometer a derme, a epiderme e o tecido subcutâneo. Então vai ter uma crosta preta, preta ou marrom, vai ter perda ou necrose do tecido subcutâneo, tá bom? Presença de secreção, presença de infecção e exposição da fáscia muscular. Acometeu a epiderme, acometeu a derme, acometeu o tecido adiposo, né, o tecido subcutâneo, aí vai acometer o que? A fáscia muscular. O que é a fáscia muscular? É um tecido conjuntivo que serve para proteger e serve para fazer a locomoção do nosso músculo, tá bom? E no estágio 4 vai ter perda do tecido muscular, exposição do periósteo, que é um tecido conjuntivo que vai ficar em volta do osso ou do osso, lesão da fáscia muscular, presença de tecido necrótico, presença de infecção local e secreção purulenta. E existe também a úlcera não classificada, que é aquela úlcera que é o seguinte, ó, aquela com perda total de tecido e cujas bases estão cobertas por uma camada, um tecido fibrótico. Isso quer dizer o quê? A gente não consegue ver o tecido final dessa úlcera, porque tem um tecido no meio, que é um tecido fibroso, que está tampando, né? As úlceras, elas não são classificadas pelo tecido que acomete. Então, imagina uma úlcera que acometeu o músculo, mas entre os tecidos tem um tecido branco, um tecido fibrótico, um tecido necrosado, e a gente não consegue ver o músculo do paciente. Então, a gente não consegue classificar esse paciente, não consegue classificar essa úlcera, como se fosse uma úlcera, por exemplo, úlcera de estágio 4. A gente não vai conseguir, porque tem um tecido fibrótico que está tampando o final, o leito dessa úlcera, entendeu? Então a gente classifica ela como úlcera não classificada. E aí, né, quando a gente tem uma úlcera dessas aí, essas úlceras aí, tem que usar, né, coberturas que são apropriadas para cada tipo de lesão. Se tem uma lesão fibrótica, a gente pode usar a papaína diluída, uma papaína lá, que a papaína ela vai desbridar esse tecido
esse tecido necrótico, esse tecido morto. Porém, a papaina também vai desbridar tecido viável. Então, ela vai corroer todos os tecidos. Então, tem que saber usar a papaina colagenase. A colagenase ela vai desbridar todo tipo de tecido. Então, a gente só passa papaina, só passa colagenase em tecido morto e em tecido fibroso. Agora, quer passar uma cobertura na ferida toda sem regredir com o processo de cicatrização, a gente usa o que? Hidrogel com alginato, porque o hidrogel com alginato ele vai só agredir o tecido morto, o tecido que está viável vai continuar viável, tá bom? Úlcera de pressão é basicamente isso, é bem tranquilo. A gente sabe que a úlcera de pressão é devido à pressão, né? O paciente fica lá com os membros inferiores, com o cóccix, né? Por que dá logo nesses... Por que a úlcera de pressão aparece em calcanhar, em cotovelo, em cóccix? Se você reparar, sempre onde tem umas proeminências de osso, né? Onde o osso está ali e aí acaba aqui, ó, friccionando, fica ali naquela fricção e aí acaba tendo uma úlcera por pressão, tá bom? Objetivos dos curativos, né? Que estão dispostos no mercado, né? Manter a umidade entre a ferida e o curativo. Para que servem os curativos, né? Manter a umidade entre a ferida e o curativo. Absorver e drenar o exudato. Comprimir, sustentar e imobilizar. Medicar, promover isolamento térmico. Proteger a ferida contra a contaminação. Evitar traumas durante a troca de curativo. E propiciar conforto físico e psicológico para o paciente. São os tipos de curativos, né, que a gente tem no mercado. Eles têm essas características aí. Tipos de curativo. Existe curativo fechado, quando as extremidades são fixadas com esparadrapo ou atadura, e existe o curativo aberto, né, que é indicado nas incisões limpas e secas, deixando a ferida sempre exposta. E existe também o curativo que é semi-oclusivo. Você deixa ele aberto por um tempo e deixa ele fechado por um tempo. Sangue de Deus, falei muito. Nossa, chega, tô tonto. Gente, eu vou encerrar aqui com vocês para não ter aquela coisa, né? Não ter muita coisa para a cabeça de vocês, tá bom? Nossa próxima aula vai ser a última aula e a gente vai estar finalizando nossa matéria e também nós vamos, sem ser na próxima aula, na outra, vamos ter a nossa avaliação e a gente vai estar encerrando a matéria, tá bom? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, vou estar disponível no WhatsApp para a gente estar falando sobre a matéria. Um beijo grande no coração de vocês, fiquem com Deus e um abraço.